Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do Dia. Muito bem, pela graça de Deus, mais uma vez, aqui na reflexão do Salmo do Dia. E eu estou com minha Bíblia aberta no Salmo de número 22, que fala do sofrimento do Messias. O Messias sofre, mas triunfa. É interessante que esse Salmo é de Davi, uma profecia, né? Tudo ia acontecer. No Salmo 22, primeiro versículo diz: Deus meu, por que me desamparaste? E por que te alongas das palavras do meu bramido? E por que tu não me auxilias? Deus meu, clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Palavra forte, esse salmo aqui, que na verdade são palavras do Messias. Eu fico achando interessante, né, os textos bíblicos, que eu creio que realmente é a palavra de Deus. E o que Davi escreveu aqui neste salmo não foi a sua própria experiência. Ele não teve essa experiência, embora ele andou solitário pelas cavernas, pelos vales. Mas essas são as palavras messiânicas. É uma visão que o Espírito Santo ele deu do Senhor na cruz do Calvário. Ele compõe esse salmo falando sobre palavras que foi dita pelo próprio Cristo. É como se ele visse o servo sofredor, o profeta Isaías, que é um profeta também messiânico. O Senhor, ele, na verdade aqui, esse versículo 1 e 2 do Salmo 22 diz que ele foi abandonado por Deus. Por que tu me abandonaste? Está aqui escrito. E vem uma resposta para o Senhor, para todos nós. Na hora em que o Senhor tomou sobre si a maldição, ele se fez maldito, porque todo aquele que é pendurado no madeiro seria tido por maldito, pelos nossos pecados. Ele foi o substituto, nosso substituto em juízo, pelo castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala também do servo sofredor, e nós estamos diante de um salmo, lindo esse salmo, mas fala da dor de Cristo no Calvário. Na verdade, o Senhor foi exposto ao escárnio dos homens. Versículos 6 e 7 desse Salmo 22, você tiver com a sua Bíblia aberta, ele fala aqui, o salmista: eu sou verme e não homem, eu sou a vergonha, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor que agora o livre. São palavras do Calvário. E aqui é mencionada nesse salmo, Salmo de número 22, quando o Senhor foi exposto pelos homens,
exposto aos escárnios dos homens, zombaram dele. Você vai encontrar em Lucas, em Mateus, Marcos, esse sofrimento do Messias. Todos os judeus e gentios zombaram dele. Está aqui no versículo 7 e 8. Zombaram da sua fé, salva a ti mesmo. E aqui essa visão de Davi sobre o sofrimento de Cristo, a gente até se assusta, mas é uma realidade. E aqui levaram ele para o matadouro. Profeta Isaías 53, 7. Um cordeiro que foi levado ao matadouro ele não abriu a sua boca, e ele foi derramado como água. O versículo de número 14, 22, 14 diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e se derreteu-se dentro de mim. Aqui, ele foi derramado na cruz do Calvário. Seu corpo foi totalmente dilacerado. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Filipenses 2:8. E lá em João capítulo 13 também ele fala sobre isso. Davi vê o Senhor em espírito traspassado, nas mãos e nos pés. Posso aqui pensar até que Davi foi testemunha da crucificação, mas é uma visão. O Salmo de número 22, verso 16 diz: pois me rodearam cães, ajuntando de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. É forte demais. Você nunca talvez tenha percebido esse salmo, mas fala sobre o sofrimento de Cristo e a sua crucificação. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte na minha túnica. Olha aí. Salmo 22, você está acompanhando. Eu não estou lendo o Evangelho, mas aqui é uma visão do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor foi exposto perante todos. Verso 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. E aqui o Senhor está na cruz do Calvário morrendo. A morte de cruz, a mais vergonhosa pena de morte da época. O justo morreu pelos injustos. Então esse salmo aqui traz uma reflexão da dor, da morte de Cristo. E eu poderia pensar, às vezes tudo falha mesmo. Parece que tudo está falhando, tudo dando errado. Então, nesse versículo, nesse estudo, nessa palavra, a gente reflete sobre esse momento difícil de Jesus Cristo. Momento de dor, momento que ele veio a morrer. E às vezes, queridos irmãos, acontece tantas coisas em nossas vidas, a gente fica, Senhor, e agora? Como é que vai ser? E Deus proverá todas as coisas. E eu queria nesta manhã, lembrando no sofrimento do Messias, talvez você diga, eu estou sofrendo, mas Deus, ele se compadece de mim, de você. Ele conhece nossas dores. Ele é um sumo sacerdote, é aquele que sabe o que estamos passando. Ele sabe a noite inteira o que você está pensando no teu leito, na tua cama. E ele sente as nossas dores. A gente lembra de um texto que Jesus Cristo, a contemplar o seu amigo Lázaro, que já estava ali naquela tumba, ele viu os povos chorando e ele chorou. Você já leu esse versículo em João 11:35, que ele sofreu, ele padeceu, e ele sabe das nossas batalhas, das nossas lutas, e ele é o Deus que nos dá a vitória. Então, se tudo está falhando na sua vida, quando você se sente o último da fila, quando nos vemos discriminados, colocados à margem, quando somos abandonados, desprezados, quando outros vão à nossa frente, quando aquele chega primeiro do que nós, isso acontece muito, mas nós temos um Deus que experimentou o sofrimento, o escárnio e o abandono. Quantos estão dizendo, tudo o que eu quero é ter uma oportunidade e que alguém me dê a mão. Eu queria tanto que alguém me desse um voto de confiança, e parece que você foi esquecido de todos, esquecido da família, esquecido dos amigos, e você se sente só. Às vezes acontece isso.
Lembre-se da experiência de tantos exemplos bíblicos. Eu poderia citar o solitário Bartimeu, aquele cego, que está lá em Marcos capítulo 10. Jesus viu seus gritos. Jesus escutou a sua dor. Jesus Cristo parou e mandou que eu chamasse. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus dando oportunidade àquele cego, que ninguém o prestigiava, era alguém marginalizado. Jesus olhou, ele escutou o grito deles. E nessa manhã clame, grite, que Deus vai escutar o seu grito também. Quando as portas se fecham, Jesus abre outras portas maiores para você. Ele é a oportunidade, Ele é a nossa única esperança. Nesta manhã, se você acha um homem ou uma mulher sofredora e acha que tudo está perdido, lembre-se que Deus vai lhe dar oportunidade. Mas você diz: olha, pastor, eu já não estou acreditando mais em nada, eu estou com tanta dificuldade. E a Bíblia diz: sem fé é impossível você agradar a Deus. Talvez você perdeu a vontade de tudo. Quem sabe até a vontade de comer, a vontade de se arrumar. Você não veste aquela roupa e fica se olhando no espelho, porque você perdeu a graça. Você perdeu a vontade de orar, perdeu a vontade de ler a Bíblia, e você tem deixado até de ir à igreja, porque também está passando por uma grande luta e perdeu a vontade de ir à igreja. Você vai para o trabalho a pulso e já não tem mais vontade do trabalho. Você, quem sabe, tem deixado ou quer deixar um vício e não consegue. Você já não tem vontade mais de rir. Você já não recebe, quando recebe os convites de ir para uma festa, também você não tem vontade. Faz tempo que você não comprou uma roupa nova. Pode até ter condições, mas você não tem vontade de se vestir, de sair de casa. E quando tudo isso acaba, quando estamos desmotivados, estamos no fundo do poço, eu quero lembrar para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Lembre-se que Deus vai lhe dar força, que Ele é a nossa força, que Ele pode tirar você dessa batalha e mudar a tua história. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E nesta manhã de segunda-feira, você escuta o salmo do dia. Você recorda o sofrimento do Messias, quando ele foi desprezado por todos, e até ele disse que Deus havia desprezado. Deus meu, por que tu me abandonaste? Talvez nesta manhã de segunda-feira você se sinta uma pessoa abandonada, excluída. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus tem um plano na sua vida e essa prova vai passar. Deus vai dar vontade a você. Ele é quem efetua em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Que Deus abençoe sua vida, que ajude você neste momento de dor e que você possa levantar sua cabeça, porque Deus tem vitória na tua vida. Pense nesse texto e Deus vai acalmar essa situação. Ore para Ele. Tem uma música de Shirley que você vai orar como Shirley. Deus vem acalmar essa situação e Ele vai acalmar o mar. Salmo 22, sofrimento, angústia, até abandono. Mas tem um Deus que é presente, que tudo vê e que no tempo certo Ele muda o quadro. Salmo 22. A gente pode até se identificar com esse sofrimento, mas Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Talvez o mar esteja muito agitado na sua vida. Nessa manhã eu quero convidar você a orar com Shirley, quando ele diz: venha acalmar o mar. E Ele vai acalmar e tudo vai melhorar. Você crê? Glorifique e exalte o nome do Senhor. Salmo 22, muito oportuno, é o salmo do dia.